Saudações, caro formando, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da segunda sessão e praticamente acabamos de dar continuidade à revisão dos estudos da eletricidade e neste caso nós já vamos falar de alguns componentes que são necessários para podermos fazer os nossos sistemas elétricos. Então, como vocês sabem, nós faremos algumas práticas, certo? Então, por isso mesmo que é importante que nós saibamos alguns materiais, como eles funcionam e os elementos todos, né? Para que as nossas práticas sejam mais seguras também. Ok, primeiro nós temos material elétrico, que está dividido aqui em consumíveis e não consumíveis. Os materiais elétricos não consumíveis são praticamente aqueles que nós os mantemos, aqueles que não são consumidos com muita frequência, né? São aqueles que nós mantemos. Então, por exemplo, nós temos a tomada, temos a lâmpada, bocal, interruptor, condutores, a fonte. Esses não são materiais consumíveis. Mas temos também os materiais consumíveis que temos como exemplo a fita isoladora, os ligadores, temos a fita isoladora, temos os ligadores, temos aquelas coisas de abraçadeiras, é o nome que eu estava à procura. Então temos abraçadeiras, então são alguns dos elementos que nós consideramos como materiais elétricos consumíveis. Mas temos também ferramentas, temos equipamentos de proteção. Ferramentas, você sabe quais são, né? Alicates, chaves de aperto, por aí. Então temos equipamentos de proteção, temos instrumentos de medição, que devemos dividir em dois grandes grupos aqui, que são os analógicos e os digitais. Então, havemos de ver isto mais na prática. Inclusive, eu sugiro que agora já podemos ir na câmera mesmo, para podermos ver esses elementos mais de perto. Então, eu hei de apresentar não pela ordem que lá, eu hei de apresentar pelas coisas que estão mais próximas, né? Então, primeiro, eu hei de apresentar os instrumentos de medição. Bom, temos aqui como instrumentos de medição esses aqui, que na verdade tu já os conheces, mas nunca é demais apresentá-los. Então temos esses dois, que são instrumentos de medição digital. Este é alicate amperímetro ou pinça, este daqui é multímetro. Então os multímetros geralmente têm designs diferentes, têm funções diferentes, então, ou medem algumas coisas, algumas grandezas diferentes, mas como base tem sempre tensão, continuidade, tensão alterada e contínua, tem continuidade, tem corrente. Esses elementos todos os multímetros irão medir, assim como os alicates amperímetros irão medir todas essas grandezas também. Então, esses são os multímetros, os elementos de medição digitais. Então, este daqui tem duas entradas simplesmente, uma que é a comum, que é essa daqui, que entra o borne preto, e outro que é input, que é o de teste, né? Então, depois tu usas o JetLog para poder selecionar o elemento particular que tu pretendes fazer a medição. Então, este também tem três entradas para bananas. Então, tem este ponto comum, como eu havia dito, é preto, até ver aqui a coloração preta, e esses dois são vermelhos, que são para a medição. Aqui medimos simplesmente corrente entre 1 a 10 amperes no máximo. Então, e aqui temos a corrente de mili e microamperes. Esse daqui é usado também em eletrônica. E ele também tem a capacidade de detectar campo magnético, usando este sensor aqui. Ele detecta campo magnético. Então, usamos para detectar a corrente, né? Porque nós já sabemos, com a descoberta do Ørsted, que existe relação entre campo magnético e campo elétrico, né? Então, quando há passagem de corrente, existe um campo magnético que é criado. Então, ele detecta o campo magnético. É mais ou menos o norte e o sul estão a se encontrar. Então, ele dá um pequeno bip. Tim, 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 tim. Então, é basicamente assim como nós já vamos determinar se existe ou não campo magnético. É com base nisto daqui. Então, este é um dos sensores. Este multímetro tem essa função em particular. Por isso que eu disse que é um multímetro que é muito usado na eletrônica, mas para a eletricidade. Este é um multímetro de eletricista, mas pode ser usado para eletrônica também, porque tem algumas funções que são mesmo muito interessantes. Então, por vez desses, temos este daqui, que é um teste de prova.
Este daqui é um provador de corrente contínua. Então, se forem anotar, ele já tem valores determinados. Tem 6 volts, tem 12 volts, tem 24 volts. Tu simplesmente coloca nas pontas da bateria e ele irá te indicar qual é o nível de tensão que ele existe. Se for 6 volts, ele é de indicar. Se chegar 6 volts, ele é de iluminar os 6 volts. Se chegar 12, ele é de iluminar a lâmpada de 12. Se chegar 24, ele é de... Pode ser 15 volts, por exemplo. Está entre 12 e 24. Então, ele é de iluminar simplesmente este de 12. O de 24 não vai iluminar. Só vai iluminar 24 quando chegar exatamente 24 volts. Então, é isso daí. Ok. Eu não mostrei as bananas desse daqui. Porque as bananas estão aqui. Então, vocês já conhecem. Já usaram. Mas não quero mais tocar. Então, temos aqui estas bananas. Que temos uma preta e uma vermelha. Então a preta vai no lado comum, a vermelha vai no lado da medição e temos essas pontas que é onde vamos colocar no que nós queremos fazer a medição. Temos uma outra aqui que é diferente. Isto daqui chamamos de termopar. É um sensor que serve para medir a temperatura. Então este multímetro preto tem esta capacidade de medir a temperatura. Normalmente queremos medir a temperatura de um motor elétrico para ver até se ele está a aquecer ou de um circuito elétrico, né? Para vermos se ele está a aquecer e tal. Então nós colocamos essas pontas de prova lá, depois regulamos e vamos tocar com esta parte no elemento que nós queremos determinar a sua temperatura e vai nos mostrar lá a temperatura. Então basicamente essas estão as bananas. Então eu posso voltar a dobrá-las e colocá-las no lugar. E devemos de fazer os testes sempre que for possível, né? Se houver alguma oportunidade para nós fazermos testes de alguma medição, nós faremos. Caso contrário, para não termos que perder muito tempo, eu meio de fazer, meio de me focar em provar agora a função de cada uma dessas coisas. Então já mostramos aqui alguns instrumentos que eu hei de retirar as coisas que nos estão. Então temos aqui instrumentos de medição de grandezas analógicas. Aqueles que estiveram mais próximos. Então temos aqui os 4 principais, né? Na verdade, esses 3 é que são os principais. Então, o outro, já que está por perto, também vamos demonstrar. Temos aqui o atímetro, serve para medir a potência em watts. Então, se for anotar, ele tem um pequeno símbolo aqui. Eu não sei se a câmera vai aceitar desfocar, mas ele tem um pequeno símbolo parecido com til. Til é aquela coisa que nós escrevemos quando queremos escrever cão, né? Então, que escrevemos em cima do A. Então, é aquela coisa aí. Então, chamamos de til. Então, tem este sinal que é simplesmente indica o sinal de alternado, né? Ou seja, é para corrente alternada. Então, este daqui é um wattímetro usado para corrente alternada. Depois eu te explicar com um pouco de perfeição o que é esta corrente alternada. Então, este daqui é usado para corrente alternada. Este daqui também é usado para corrente alternada. Este já é o voltímetro, serve para medir os volts. Este daqui é um amperímetro. Também só para corrente alternada. Então, esse daqui é um frequencímetro. Esse daqui serve para medir a frequência, os hertz das nossas fontes ou dos nossos sistemas elétricos, dependendo do que queremos saber qual é a frequência. Então, esse daqui mede a frequência, mas é para componentes elétricos, é importante que vocês saibam disso, sinais elétricos. Então, temos este amperímetro em particular, que tem esses 2 símbolos. Tem aquele de til, parecido com aquela coisa de cão, e tem esse traço reto, que significa que é para corrente contínua e corrente alternada. Esse daqui não importa. Tu podes medir corrente contínua e corrente alternada. Então, eu não sei se conseguem ver o segundo símbolo começando de lá para cá. Então, essa é a indicação do que ele pode medir. Corrente contínua e corrente alternada. Vai até 20 amperes. Então, como é que nós havemos de usar eles? Havemos de ver. Tem um elemento de competência específico para poderem aprender essas coisas. Então, havemos de ver como é que vocês vão tirar as medidas, como é que vocês vão ligá-los, então, uma e outra coisa vamos de ver com o passar das aulas. Então, isso posso retirar.
existem fontes elétricas. As fontes são praticamente baterias, essas coisinhas, né? Baterias, tomadas, neste caso. Esta extensão é uma fonte elétrica também. Então, existem fontes elétricas e que nós podemos tentar determinar se essa fonte é contínua ou é alternada. Então, para isso, eu vou pegar uma pequena bateria aqui. Eu tenho uma bateria. Para aquele que precisar, eu comprei nessas lojas chinesas daqui da vila, né? Está a 600 meticais, se não estou engano. Com um pequeno painel solar, comprei a 1500 também, em caso de precisarem. Então, isso daqui é uma bateria e nós podemos tentar medir a sua tensão usando este voltímetro, né? Poderíamos usar este catamperímetro também, porque tem a função de medição de tensão, mas vamos usar este daqui. Ok, como sabem, o ponto comum vem para aqui, o ponto preto, e nós queremos medir tensão, então já vem aqui o símbolo de tensão, então vamos conectar neste ponto. Ok, como é que nós havemos de fazer? Primeiro nós temos que determinar qual é o tipo de fonte. Obviamente que já vem com mais e menos, já sabemos que é fonte contínua, mas outra coisa que nós poderíamos fazer é medir aqui os hertz, ou seja, a frequência. Então nós sabemos que a corrente contínua é uma linha reta, por isso lá nos nossos instrumentos eu disse, aquele que tenha um tilde e uma linha reta, significa que mede as duas grandezas, contínua e alternada. Então, contínua é uma linha reta. Ou seja, se eu levo as minhas pontas de prova e coloco o preto no preto e o vermelho no vermelho, ele mostra simplesmente zero. Ou seja, não tem nenhuma frequência. Eu não sei se estão a conseguir ver os dados aí. Então, não tem nenhuma frequência. Logo, é uma fonte de corrente contínua. Então, se eu levo e coloco lá na minha extensão, não sei se... Também não importa que vocês vejam a extensão, vocês precisam ver, são os valores no multímetro. Então, se eu coloco aqui, conseguem ver 50.04, não sei se isto desfocou, mas temos aqui 50.04 Hz, 04 Hz. Então, ou seja, aquilo tem uma frequência de 50 Hz, ou seja, é uma corrente alternada, é uma fonte alternada. Então, para isso, nós devemos de regular para tensão contínua e vamos fazer a medição, porque já sabemos que esta aqui é uma fonte contínua. Isto aí vai nos mostrar 12.96 volts. Então nós queremos medir lá, que sabemos que tem uma dada frequência, nós viemos aqui neste símbolo de alternado. O símbolo até existe aqui também no multímetro. Vamos lá ver se isso desfoca com o passar do tempo. Mas ok, vocês já conhecem esses símbolos, aprenderem comigo. Então nós vamos pegar o multímetro e vamos conectar as bananas também neste lado. E aí temos 233. Então, esta é a tensão da nossa fonte alternada. Obviamente que com transformadores nós poderíamos ter fontes diferentes. Isso aqui seria um tempo para eu ligar um transformador que tenho aqui. Então, para isso, vamos continuar e retirar isto daqui. Ok, nós já vimos a fonte, já vimos duas fontes, na verdade, vimos instrumentos de medição. Existem também equipamentos de proteção. Para o meu caso, só ele mostrar as luvas mesmo, que são essas que eu disse que é importante que vocês usem sempre para fazer alguma prática. Então, essas são as luvas e vocês deveriam ter. Eu sugiro que vocês tenham. Então, temos isso. Temos ferramentas. Aqui tenho algumas chaves. Essas são chaves de eletricista. Como é que vocês vão saber que uma chave de eletricista normalmente indicam um nível de tensão e não só. Ele está protegido até uma dada altura, né? Tipo, a parte descarnada ou a parte que é metal é simplesmente uma parte muito pequena. Porque se começasse daqui, por exemplo, seria fácil de vocês tocarem essa parte, tentarem apertar com alguma pressão, né? Então, e poderiam levar choque elétrico. Então é por isso mesmo que as chaves de eletricista têm uma capacidade, tem um formato diferente. Então ele está sempre protegido até ao máximo possível, né? Então só resta uma pequena partinha. Então essas são chaves de eletricista. Se vocês puderem ter vossas próprias chaves, seria bom. As da instituição, então uma e outra um bocado gasta, temos que sempre estar a afiar por aí e tal. Então essas são as chaves.
Então tem aqui chave de fenda e chave estrela de diferentes tamanhos. É ideal que vocês usem a chave certa para não ter que estragar os parafusos, né? E não apertarem demais. Não apertem demais também os parafusos. Ok. A outra chave é essa daqui. Essas daqui são chaves mecânicas. Se forem notar, essa parte toda não está protegida. Então, se eu tentar apertar, pode vir tocar esta parte e pode levar choque elétrico. Então, isto daqui não é chave para eletricista. Chave para eletricista tem que ter aquela proteção. Não porque tem que ter sempre esta outra parte, tem que separar as chaves, não. Pode ser uma chave assim, mas desde que esteja protegida até um dado lugar. Tá? Okay. Então, continuando com as ferramentas, nós temos aqui alguns alicates. Temos este alicate, que é um alicate descarnador, que tem múltiplas funções. Ele descarna, corta e crimpa. Então, crimpar é mais ou menos quando você quer colocar uma anilha, né, para poder colocar no disjuntor ou em algum lugar. Você coloca aqui e aperta, ele mantém aquela coisa junto com o condutor. Esse daqui é alicate de pontas, chadas. Normalmente eu uso ele para fazer anilhas, né? Então, tu descarna usando este daqui, depois pegas aqui, fazes uma anilha, depois vais apertar alguma coisa na parede. Então, anilha, infelizmente, esse daqui não é um condutor que permite fazer uma das melhores anilhas, mas a anilha é uma coisa parecida com isto daqui. Então é alguma coisa parecida com isto. Não está lá muito bem porque é um condutor modificado. Então tu metes o parafuso aqui no meio, tu metes o parafuso e seguras em algum lugar. Então este é o alicate ideal para fazer isso daí. E também porque ele tem uma parte de aperto que não fere o condutor. Aqui tem dentes, enquanto que aqui não. Então esse daqui ajuda quando quiseres apertar, porque se apertares com este lado podes ferir o condutor e pode romper-se com mais facilidade. Então este é o alicate universal. Esse não tem aquela base que nem esta que eu estava a dizer que não tem dente. Esse tudo tem dente. Se não tem dente, corta esse lugar. Então esse não é bom para poderes apertar, né? Queres dobrar o condutor para apertar e meter no disjuntor, que é a nossa prática mais comum, né? Então é melhor que tu uses um alicate que nem este daqui, o universal, porque o universal vai ferir o condutor. E é ideal que o condutor não esteja ferido. Bom, esses são alguns alicates que com prática você vai perceber em que momentos tu vais usar um e não o outro. E esse também tem parte de corte. É universal, como já diz o nome. Ok? Então isto é tudo sobre o material. Sobre as ferramentas que eu poderia apresentar. Tem alguns materiais aqui. É de apresentar os básicos, né? Temos aqui o capacitor. Eu falei de uma carga capacitiva, né? Eu disse que existem diferentes tipos de cargas. Resistivas, capacitivas, indutivas. Indutivas eu já falei, um motor elétrico, você já viu o motor em algum momento. Então, aquilo é uma carga indutiva, indutor. Isto daqui é uma carga capacitiva, ou seja, este aqui é um capacitor. Então, preste atenção, quando tu estiveres a trabalhar com capacitor, é importante que tu tenhas luvas. Lembram que eu falei de luvas? Ok. Então, é importante que você tenha luvas, porque esse daqui carrega em 1 segundo. Basta eu lhe conectar na fonte e já carregou. Então, quando eu retiro, ele está carregado. Então, quando estiver carregado, se você toca estas duas pontas, eu já descarreguei. Se você toca essas duas pontas, ele vai descarregar. Logo, pode levar um choque elétrico muito forte, porque ele retira uma corrente muito forte. Então, e pode ser fatal mesmo. Então, é muito importante que vocês trabalhem com ele, enquanto já sabem como é que ele é. Então, pegaste o dispositivo, ou esta carga, a primeira coisa que tu tens que fazer é descarregar. Para descarregar é só fazer um curto-circuito nele, um shunt. Então, basta você tocar esses dois, há de dar um barulho tal de há de ouvir um barulho desses. Então significa que já descarregou. Mas mesmo que tu não ouças esse barulho, é melhor que tu certifiques mesmo que ele está descarregado antes de começares a manusear. E é importante também que uses as luvas antes de começares a trabalhar com ele. Eu em particular não estou a usar luvas agora, só estou a vos apresentar alguns materiais, não estou a trabalhar com alguma coisa perigosa e tal. Mas mesmo assim eu deveria ter usado as luvas, mas em todo caso, usem as luvas. Então, temos aqui, isto daqui, temos interruptor, vocês já conhecem, temos lâmpadas, só é de mostrar uma, essa daqui é de 60 watts, tem outras também de 100 watts, tem também essa coisa de ficha de ligação. Bom, é basicamente esses materiais, né? Então, tem uma fita isoladora. Essa está na pasta, só não sei se ele conseguiu usar com facilidade. Aqui tem uma dessas fitas isoladoras. Essas normalmente usamos para condutor neutro. Eu tenho uma também para condutor fase e outra para condutor tera, mas vocês não precisam dessas especificações todas. Vocês só têm que ter uma fita isoladora e mais nada. Então, mas aqueles que quiserem trabalhos mais bonitos podem comprar fitas com cores diferentes.
As azuis normalmente é para fio neutro. Esta daqui não é azul, não é questão vermelha, não é azul, mas posso usar também para o fio neutro. As pretas normalmente e castanhas normalmente usamos para fio fase, e as de fio terra tem aquela capacidade, tem aquela coloração mesmo de fio terra, então aquelas são mais fáceis de vocês identificar. Então, dito isso, eu acho que já passei dos 15 minutos, então a nossa aula vai terminar por aqui. Já cheguei aos 20 minutos, inclusive. Ok, a nossa aula termina por aqui e eu sugiro que vocês possam resolver alguns exercícios, né? Então, iremos calcular juntos na próxima aula, mas vocês podem começar a resolver esses exercícios agora. Isto é para circuito série, circuito paralelo e circuito composto. Eu vou resolver o composto, mas eu vou dar o princípio de série paralelo, então composto é a extensão desses dois. Dito isso, é o fim da aula. Muito obrigado. Até a próxima.